noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui pela Semear Web TV. Vamos iniciar agora mais um podcast e já agradecer a audiência dos nossos ouvintes que estão aí na escuta pela rede mundial de computadores, a internet. A partir de agora, a gente está iniciando mais um podcast Viver para Cristo. E hoje temos um convidado muito especial. Tiagão, boa noite, a paz do Senhor. Hoje temos um convidado muito especial, né? Boa noite, irmão Medeiros. Temos um convidado muito especial, nosso evangelista, irmão Genildo, que faz a presença, a satisfação de estar aqui conosco nesse lindo podcast Viver para Cristo. E você, caro internauta, que está aí na telinha, no YouTube, mande sua pergunta, que estamos aqui para lhe atender. E uma boa noite para vocês, todo da Web TV. E uma boa noite para o nosso diretor, Iranildo. Louvado seja Deus. A gente vai definir em 2 blocos essa apresentação do podcast de hoje. E desde já quero as considerações aqui do nosso querido evangelista Genildo. Vamos apresentá-lo, né? Em nome de Jesus. Genildo, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui pela Semear Web TV da cidade do Alto do Rodrigues. Eu queria que o senhor desse uma boa noite para o amado ouvinte, se apresentasse aí em nome de Jesus. Pastor irmão Medeiro, pastor irmão Tiago, sou o nosso pastor irmão Granildo. Uma boa noite e a paz do Senhor para aquele que está nos assistindo. E espero que nesta noite seja mais uma bênção para nossas vidas da parte de Deus. Genildo, falar do evangelista Genildo. Quem é Genildo? Fala aí sobre seu ministério do evangelismo, de evangelista e sua congregação, por gentileza. Glória a Deus. Bom, o irmão Genildo é essa pessoa simples e conheceu Jesus no dia 26 de março de 93. E aí de lá para cá Deus, pela sua misericórdia, e nos abençoando, nos colocando nos seus projetos, nos seus planos. E hoje chegamos a ser evangelista pela misericórdia de Deus, até porque evangelho está no meu coração e evangelizar também. Então, sabemos que tudo isso são coisas de Deus que presenteia o homem, e reconhecendo nós que de nada somos merecedores. Tudo é a bondade de Deus. Sua congregação, e em seguida a gente já vai passar para Tiagão ali, nosso apresentador, onde vai fazer umas perguntas e também esperar as perguntas aí do amigo ouvinte, para o evangelista Genildo estar junto conosco aí, transmitindo conhecimento da palavra de Deus. Me fala aí sua congregação. Bom, há 30 anos que me congrego na Assembleia de Deus. Foi onde eu aceitei Jesus e permaneço até hoje na Assembleia de Deus, aqui em Alto Rodrigues, né? Temos como nosso pastor, o pastor Ivanildo Dias. Louvado seja Deus. Abraço aí para o nosso pastor Ivanildo Dias, Jaqueline Dias e toda a igreja aqui no Alto Rodrigues. Tiagão, qual é o tema de hoje? Quais são as perguntas aí para o evangelista Genildo? E a gente, nesses minutinhos aqui do podcast, tenho certeza que a gente vai adquirir mais conhecimento ainda e um amigo internauta que vai ganhar, né? Exatamente, irmão Medeiros. O tema de hoje é Apocalipse, viu? O tema de hoje é um tema que muitas pessoas, muito internauta, gostam de saber, quer conhecer sobre o tema. É um tema que traz pros dia atual. E eu quero, antes de falar o tema, eu quero deixar um abraço para o nosso irmão Jorge Brito, nosso irmão Wesley Miranda, que está acompanhando a gente aqui no YouTube. E após o comercial, a gente volta bem ligeirinho com o tema Apocalipse. Vamos para o comercial, voltamos já.
noite a todos os ouvintes. Estamos de volta por mais um podcast Viver para Cristo. E nosso convidado especial é nosso irmão Genildo. Graças a Deus, o irmão Genildo está aqui, recebeu o nosso convite. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão participando conosco. Nosso irmão Josimar, nosso irmão Jorge, nosso irmão Wesley Miranda, nosso irmão Ítalo Bruno, nosso irmão Francisco Lucas, estão ligadinho conosco no nosso podcast. E nossa primeira pergunta que a gente faz para o nosso irmão Genildo, que fala sobre Apocalipse hoje. O que a Bíblia fala dizer sobre o fim do mundo, nosso irmão Genildo? Bom, o que a Bíblia fala sobre o fim do mundo? Primeiro, quando se trata de escatologia, da doutrina das coisas futuras, realmente tem raiz de interpretações. Porém, o que vai fazer nós entendermos melhor vai ser a hermenêutica do texto, vamos ver porque o Apocalipse ele é um livro chamado Livro da Revelação, ou das Revelações. Foi um livro escrito dentro da cultura judaica. Cristo, o que ele revelou para João, foi justamente dentro da cultura judaica. Provável é também que o livro de Apocalipse ele é muito simbólico, não que não tenha coisas literárias, mas a partir do capítulo 1 ao capítulo 3 vai se falar da história das igrejas da Ásia Menor, as instruções que Cristo dá para João sobre a situação de cada igreja, E a partir daí, começa a vir umas revelações misteriosas que o Senhor traz para João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, por ele ser um pregador da palavra, todos nós conhecemos isso, e ele se tornou um inimigo, considerado um inimigo ferrenho pelo poder do Império Romano. Ele foi preso por Domiciano, um dos imperadores romanos, perseguidor de cristão, e ali a gente nota que Deus ele não escolhe lugar para se revelar para o homem, Ele não escolhe uma prisão, um homem que estava sobre o poder romano. Deus visitou-lhe e trouxe a revelação, ou as revelações, tanto dos dias da igreja, quanto as questões do fim do mundo, acho que é um tema importante, o fim do mundo. Ou seja, o fim do mundo ele é algo real e que com certeza um dia chegará a se cumprir. E já estamos vivenciando os princípios das dores, que aí vem a volta de Jesus, e tem todo um processo para chegar ao fim do mundo, o que é dito e esperado. Evangelista Genildo, mais uma pergunta. Quais são os o que é o arrebatamento da igreja? O que significa essa palavra arrebatamento e quando acontecerá? Bom, existem duas linhas de pensamento pelos teólogos. O arrebatamento, a palavra arrebatamento, que é uma palavra grega, que vem de uma palavra latim, melhor dizendo, de rapto, quer dizer aquilo que é tomado de uma forma violenta, rápida, com muita força. E existe entre os evangélicos, os crentes, duas linhas de pensamento. A nossa, aceita pela maioria dos assembleanos, é que Jesus voltará, a sua segunda vinda acontecerá com duas etapas. Então, nós acreditamos que o arrebatamento da igreja, ela vai se tornar, ou esse dia vai se tornar, melhor dizendo, desculpe, o arrebatamento vai se tornar um dia secreto para os que não creram. Para os que não creram. Quando as pessoas observarem
há tempo que a igreja tem sido tomada. Esse é o que nós entendemos dentro da exegese, dentro do que nós estudamos. Outros acreditam que Jesus vai vir de uma vez só, não terá duas etapas, mas aí, quando você começa a estudar a Bíblia, há umas controvérsias. Então, o arrebatamento é algo perfeitamente real, né? Então, é aquilo que é tomado de uma forma violenta. Isso é arrebatamento. Isso é aquilo que foi tomado, né? E é isso que a igreja aguarda e acredita. Louvado seja Deus. Tiagão, mais uma pergunta? Mais uma pergunta para o nosso irmão Genildo. Genildo, e a respeito da grande tribulação? Bom, a grande tribulação também, como existe divergências de entendimento teológico acerca da escatologia, a grande tribulação, que nós temos 3 linhas de pensamento, né? Temos os pós, os mesos e os pré-tribulacionistas. Eu, pelo menos, sou o pré, né? Sou o pré, ou seja, a igreja não participará da grande tribulação. E tem os mesos, são aqueles que acreditam que a igreja passará pelo o período, um tempo do anticristo. E tem também os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar a grande tribulação, né? E eles criam esses panos de fundo, como, por exemplo, eles dizem que a igreja precisa passar por perseguição, que a igreja primitiva passou por perseguição, então essa igreja não é melhor do que a primitiva. Esses panos de fundo que eles ficam adquirindo para dar razões aos seus entendimentos. Na realidade, eu conversando com um certo irmão, eu falara para ele justamente isso. O problema dos que pensam isso é porque eles acham que a igreja só tem no Brasil. A igreja, ela é uma igreja, ela é mundial, né? Quase em todo mundo existe cristão, certo? Então, veja o que acontece. Nós assistimos um vídeo recentemente no culto de missão que está sendo perseguido mais de 360 milhões de cristãos. Então, a igreja está sendo perseguida. Então, as pessoas só foca a igreja do Brasil, como se a igreja só tivesse do Brasil. A igreja, ela é invisível aos nossos olhos, visível a Deus, e está aí inúmeros irmãos espalhados por esse mundo do meu Deus, aguardando a bem-aventurada, ou a bem-aventurança, como disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, aguardando a bem-aventurança, a vinda de Jesus. Glória a Deus. Ou seja, a perseguição por todo mundo, né? É claro que na nação brasileira a gente tem visto os levantes aí, né? A igreja começando, é um começo de uma grande perseguição, mas a perseguição é verdade que já vem transculturalmente, né, gente? Já vem no mundo todo. E a questão de quem vai ser arrebatado. A igreja, ela é uma propriedade santa, exclusiva e eleita, como diz a carta do apóstolo Pedro 2,9, diz que a igreja é uma propriedade exclusiva, né? Uma nação santa, um povo eleito exclusivo. Então, a igreja será arrebatada nesse arrebatamento e, na sua concepção, na sua convicção, aqueles que não pertencessem membro de Cristo como igreja, aqueles que não tiverem reconhecido a Cristo como seu único Salvador, passará por essa grande tribulação, Genildo? Sim, o que é que entendemos à luz da palavra, né? O arrebatamento, primeiro, só participará quem acredita, né? Só participará do arrebatamento quem acredita, porque o céu, as coisas de Deus, é adquirido por fé, por fé. E quem gera essa fé em nós é a palavra. Ou seja, para nós termos a fé em Deus, de acordo com o que Ele assim requer do homem, é preciso que essa fé seja gerada pela palavra e não
pelas minhas ideias, ou a ideia de qualquer ser humano, ou de um filósofo, ou de um religioso. Não. Tem que ser a fé verídica, ela é gerada pela palavra, pelo Evangelho, conforme escreve Paulo. Mas, né, os que não foram arrebatados, o que é que eles vão passar? Eles vão passar pelo justamente a grande tribulação, que é também chamado dia de angústia para Jacó. Nunca houve e jamais haverá como aqueles. Quando Jesus falara no capítulo 24 de Mateus, inclusive já ouvimos até pessoas, eu até já preguei isso, hoje a gente já tem um pouco de experiência, de conhecimento, aprendendo com os outros, claro, é evidente, e vai se examinando nas escrituras e vai encaixando realmente a verdade. Né? Quando os discípulos saem do templo, que mostra o templo muito bonito, muito atraente, e eles dizem: olha, Jesus, que coisa bonita, que templo bonito. Jesus disse: está certo, não ficará pedra sobre pedra. Então, aquilo causa uma certa curiosidade aos discípulos, e eles perguntam a Cristo, quando eles estão particular: Senhor, desde quando serão essas coisas? Quando vai acontecer essas coisas? Que sinais serão da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, aqui nós encontramos 3 eventos importantes. Primeiro, quando eles perguntam: diga quando serão estas coisas. Quando Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, Jesus estava se referindo justamente à destruição do ano 70, que aconteceria pelo poder do Império Romano, onde Tito foi o comandante da perversidade. Jesus estava se referindo sobre isso. Não ficaria pedra sobre pedra. Mas os discípulos foi mais além. Pergunta, 3 perguntas conjugadas, porém com aspectos diferentes. Nos diz quando acontecerão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí nós vamos encontrar Jesus trazendo, né, de forma síntese, o acontecimento de cada coisa, né, para que os discípulos entendessem. E aí quando a gente, né, já ouviu irmãos falar: Jesus vai vir quando o evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Não, o texto não se refere a isso. O texto está se referindo que quando o evangelho for pregado, todas as nações conhecerão quem é Cristo, então virá o fim do mundo. Mas isso, antes disso, acontecerá o arrebatamento, terá ainda a pregação do evangelho eterno, conforme está escrito no Apocalipse, que o anjo tem o evangelho eterno, que todas as nações, né, conhecerão no milênio, conhecerão o Cristo, até porque o reino será o reino de Cristo, que nós chamamos de reino milenar, que é 1000 anos. Né? Então, são muitas coisas, né, interessantes. Então, eu acredito, né, convictamente que assim como Noé entrou na arca e ninguém percebeu, a igreja será arrebatada dessa forma e as pessoas só vão perceber após o sumiço do povo. E as notícias vai ser uma só: desapareceu um pouco. Amém? Muito bem. Tiagão, mais uma pergunta aí, Tiago. Tiago. Pergunta para o nosso irmão Genildo. O negócio aqui está ficando bom, viu? Está ficando gostoso aprender. Tem muita gente que tem dúvida sobre o arrebatamento. Estamos aqui com o nosso irmão Genilson, um grande evangelista, conhecedor da palavra de Deus, que traz para a gente muitas coisas boas. E a gente tem que aprender cada dia mais, não é, irmão Genildo? E eu quero mais uma pergunta, irmão Genildo. O espírito do anticristo, ele reinará na terra? Bom, desde os tempos de João, ele já dizia: o espírito do anticristo já opera. O que é que nós entendemos com mais profundidade? Bom, quem é esse anticristo? Esse anticristo? Não sabemos de uma forma nítida. Temos estudo, temos análise de alguém, ou de algumas pessoas, que é possível ser esse anticristo. Né? Nós temos, quando você parte lá para o capítulo 13 do Apocalipse, João tem uma revelação sobre 2 bestas.
uma que sai do mar e outra que sai da terra. A que sai do mar é um homem politicamente poderoso, apoiado por nações muito poderosas, né? E a que sai da terra é um líder religioso, que ele, né, forçará, né, dentro do que é religioso, para que o povo adore a primeira besta, né? Se escreve a primeira e a segunda besta. Então, uma besta é religiosa e a outra é um político, né? O espírito do anticristo já opera, ou seja, o que é esse espírito, né? É o que ele promove no sistema do mundo, no sistema pecaminoso. É o que ele cria, é o que ele inventa, que consegue a cada dia fazer as pessoas se afastarem de Deus e provocando continuamente a ira de Deus. Isso é o espírito do anticristo, né? Quer dizer, o seu espírito, ou seja, já opera, é o espírito, até que vai chegar a hora que vai se manifestar, conforme Paulo escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o homem do pecado, que ele é também chamado o homem iníquo ou o homem do pecado, ou o homem da perdição, que é um homem que, usado pelo diabo, recebe o poder do diabo, né? Conforme está escrito em Apocalipse, que o dragão é o diabo, né? É um símbolo da maldade. O dragão simboliza o diabo. Então, ele receberá esse poder, né? E, por um consentimento divino, ele, por algum período, dominará a terra. Por algum período, né? Até que, conforme também escreve Paulo, ele vai ser aniquilado pelo sopro de Cristo quando Cristo vier, que aí nós já chamamos a segunda etapa da sua segunda vinda, né? Por que chamamos de etapa? Porque chamamos de etapa a segunda etapa da segunda vinda, porque tem propósito de salvação, tem propósito de livramento. A igreja, ela será arrebatada, além de tudo, porque vai morar com Cristo, porque terá um livramento da ação do anticristo. É um ponto importante que as pessoas precisam compreender. Que há, como eu falei a princípio, essa questão que a igreja vai participar da grande tribulação. Bom, a gente precisa estudar, né? Eu converso muito com o irmão e começo a questionar ele. Ele acredita que a igreja vai passar. Não é nenhum pecado se ele acredita nisso. Não vai passar dele para o céu. Mas ele questiona isso. A igreja vai. Por quê? Para quê? Não, para a igreja sofrer. Sofrer o quê? Né? A igreja não é participante da ira de Deus. A igreja está escondida em Cristo. A igreja não é participante da ira de Deus. A grande tribulação é a ira de Deus contra as pessoas que rejeitaram a Cristo. Esse é o motivo da ira de Deus. É a rejeição. A rejeição a Cristo. Olha, eu sempre gosto do verso 16 de João. Esse verso me abre um leque de coisas, né? Acredito que até de Deus, né? João 3,16, muito conhecida essa leitura. Se as pessoas entendessem, nós pudéssemos até caprichar melhor. Quando Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, quer dizer, Deus deu a melhor coisa e a humanidade rejeita a melhor coisa que Deus deu. Tem um preço. Tem um preço. A humanidade tem um preço a pagar, a rejeitar a melhor coisa que Deus deu para a humanidade, Jesus. Então, a igreja não tem nada a ver porque as pessoas rejeitam Jesus. Não. Então, nós não seremos participantes da ira. E o espírito do anticristo, desde os tempos de João, ele já operava. Porque ali, o sistema do diabo, ele está continuamente operando. João continua escrevendo e dizendo assim, né? Na primeira carta, ele diz assim, 5,19, o mundo jaze no maligno. Amém. Evangelista Genildo, me fala aí, a respeito do estudo da escatologia, que é o estudo dos últimos dias, dos últimos tempos, né? E principalmente ele abrange muito o livro de Apocalipse, né? Que é profecias que a gente tem vivido e a gente ainda
vai viver. E quando se fala nesse levante do anticristo, é impossível que não aconteça, porque é a própria palavra de Deus e ela tem que ser cumprida, e a igreja não pode temer, ela tem que se preparar, viver esses estudos dos últimos dias, viver a palavra de Deus e tá pronto, né? Sim, né? Inclusive nós, dentro do que nós estudamos, junto com quem tem conhecimento, com os mestres, né? Nós temos considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, que é Daniel. Que Daniel tem alguma semelhança ao Apocalipse do Novo Testamento, né? Antes de Deus mostrar, antes de Cristo mostrar a besta a João, Daniel já tinha visto aproximadamente 700, 800 anos atrás, né? Então, Deus mostra a Daniel sobre a ressurreição dos vivos, dos mortos, né? Então, por isso que ele é também chamado o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Então, a escatologia, que é a doutrina das coisas futuras, realmente ela está se cumprindo, irá se cumprir, né? A humanidade passará realmente, os que não subiram do arrebatamento, passará por dias amargosos, que jamais eles esquecerão. Essa é a realidade. Jamais se esquecerão, né? E aí a igreja não estará presente, porque a igreja está no céu, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a nossa convicção e esperança em Cristo Jesus. É né? verdade. Aguardando a bem-aventurança que vem do céu. Então nós estaremos lá, e o mundo que rejeitou a Jesus, infelizmente, passará por uma grande tribulação. E há-se uma pergunta: pessoas serão salvas? Bom, eu achei uma coisa interessante aqui. Permite eu ler aqui um versículo interessante? Sim, fica à vontade. Eu achei uma coisa interessante aqui, quando João avista, né? Quando João tem uma visão interessante, e eu vou fazer aqui a diferença pelo texto. Eu quero ler dois textos para os irmãos que estão nos ouvindo diferenciar isso. Esse texto que João fala do mártir aqui, ele está falando dos mártires que participarão da grande tribulação e que muitos reconhecerão depois que estava realmente longe da vontade de Deus e não vai pactuar com o anticristo ou com a besta, como você querer entender, ou com o homem do pecado. Tudo que é ruim está nele. Então, veja só, olha o que é que João diz. Capítulo 7, versículo 9, do livro de Apocalipse. Permita eu baixar minha cabeça aqui, que é necessário que eu leia aqui, tá certo? De Jesus. É assim, ó. Depois destas coisas, olhei e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Todas as nações, tribos, povos e línguas estavam diante do trono do Cordeiro, trajado de veste branca, com palmar nas suas mãos. Certo? Esses mártires, né? Mas eu quero ler outro mais interessante. É desse aqui que eu quero falar. Eu me enganei. É o capítulo 6 aqui. O capítulo 6, que eu acho interessante. É desse versículo que eu quero falar. Deixa eu ver se eu consigo aqui sair mesmo. Minha Bíblia é bem velhinha, só tem 23 anos. Não, 26. É por isso que ela está assim meio desparafusada. Desparafusada, né? É isso aqui, né? Que eu quero ler. Quer ver, ó? Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo aqui para não ser isso aqui. Glória a Deus. O capítulo 6 e o verso 9. Olha só que coisa interessante. Eu estava meditando, lendo isso, lá em casa, eu estava meditando, ontem lendo, meu Deus, se nós soubéssemos o valor da oração, nós orávamos mais. Porque o capítulo 6 do livro de Apocalipse, verso 9, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar das almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo, dominador, não julgas e vinga o nosso sangue que habita sobre a terra? E cada um foi-lhe dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que havia de ser morto como eles foram.
Preste atenção, que coisa interessante. Esses mortos, observe que eles estão... João viu eles revelados na quinta trombeta. Vale salientar isso. Aqui não é a igreja. Aqui é os que vão rejeitar a oferenda do anticristo. E vão começar a entender que o anticristo não tem nada a ver com Cristo. Então, esses aqui são os mártires que morrerão na grande tribulação. Certo? Os irmãos estão compreendendo? Esses mártires aqui, eles... Claro que tudo vai ter a graça. Sem a graça de Cristo não tem como ser salvo. Mas não é agora pelo sangue do Cordeiro em si, mas agora é pela sua própria vida. Certo? Imagina imundos que morreram por Jesus. Tudo bem, mas eles foram salvos pelo sangue mesmo. Independente. Essas pessoas que morreram, né, no princípio da nossa fé, muitas pessoas morreram, eles foram salvos, beleza. Mas esses aqui, eles só vão ser salvos pela sua própria morte. Nós não. Quantos irmãos de nós já morreram de infarto, morreram de AVC, de acidente e tal, e estão salvos. Mas esses aqui só vão ser mortos por rejeitar realmente o sistema do anticristo. Agora, eu quero mostrar aqui, irmão, se vocês permitem. Ok, fica à vontade. O capítulo número 20. A casa é sua. Olha só, preste atenção que esses aqui são mártires. Ou seja, eles só podiam ser salvos se eles morressem. Para eles serem salvos, eles vão ter que enfrentar a fúria do anticristo. Então, eles vão ter que morrer. Vão ter que ser eliminados pelo anticristo. Certo? Não é diferente da igreja hoje, que nem todos são eliminados. Morrem por morte natural. Vai ser na grande tribulação, né? Isso. Agora, olha aqui a diferença, né? A diferença dos que foram, irmãos, lavados no sangue, né? Diz assim, ó. E vi aqui. Mas os outros mortos, não é esse? É esse aqui. Bem-aventurados os santos, que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, há uma diferença. Os outros foram lavados pelo sangue de Jesus. Os outros custou a sua própria vida. Não foi a morte deles que salvou eles, mas para eles se entregar para Jesus, tem que se entregar à morte. Tem uma diferença. Ou seja, essa entrega mesmo na hora da grande tribulação, da perseguição, com derramamento de sangue, mas não nega mais o nome de Jesus. E aqueles que negarem, mesmo nessa segunda, aí não tem mais chance, Genildo. Uma coisa importante. Eu estava estudando sobre o sinal da besta, digamos assim, né? Sobre o sinal da besta. O que há muitas questões, e aos poucos, tudo aquilo que vai surgindo de novo, a gente vai estudando. A princípio da nossa fé, dizia que o sinal da besta era o código de barra. E depois chegou a um consenso que não era mais. Possui o número 666, que é o número de homem. E aí depois estudou, e aí chegou-se a um consenso que era um chip. Bom, mas aí estudando com mais profundidade, né? Não é o chip. Essa é a verdade. Não é o chip. O que é o número da besta? O número da besta que a humanidade vai aceitar é o sistema. O sistema que ela vai implantar. E eles vão aceitar voluntariamente. A condenação, porque eles vão aceitar voluntariamente. Eles vão adorar a besta. Eles vão seguir o sistema da besta. Então, veja só, quando você vai lá para o livro de Deuteronômio, a Bíblia tem resposta para tudo. A gente aqui não sabe de nada. Cuidado para não rasgar. Daqui a pouquinho tem uma pergunta aqui do
Diácono Bruno, viu? Diácono Bruno, daqui a pouquinho. Aguarda aí só um pouquinho aí, deixa eu ver aqui. O que é que a gente tem que entender? A gente tem que entender, como disse uma certa vez, o diabo, ele não cria nada. Ele não cria, ele copia. Tá certo? Tudo que Deus fez, ele quer copiar, né? Só tem uma coisa que ele criou, foi a mentira. É considerado o pai da mentira. Isso, né? Segundo exatamente. Agora, a palavra. Quando nós assistimos o livro do Apocalipse, que diz que o número da besta pode ser na testa ou na mão direita, né? E aí você vai aqui, olha o que é que Deus diz em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, ó Senhor, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje ordeno estarás no teu coração. Preste atenção que coisa interessante. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. Também atarás por sinal na tua mão. Olha que coisa interessante. Aonde é que vai estar o carimbo? Ou na testa ou na mão, não é assim? Então veja só. E te serão por testeira entre os teus olhos. Ou seja, veja só. A gente tem que entender o quê? Que é isso que o anticristo quer. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar implantada na mente e a ação. A mão é o símbolo da ação daquilo que fazemos. Certo? O símbolo da... Então, na mão direita, né? O anticristo justamente quer que as pessoas tenham isso em mente, o seu sistema, o seu planejamento perverso e as pratique. A mão é o símbolo da ação. Né? Até quem diga que também eles usem símbolo ou na testa, pode ser uma fita. Há também que eles usem isso literalmente, mas na realidade porque eles já estão fazendo em prática. Em prática, está entendendo? Em prática. Então por isso que Deus diz, ouve, ó Israel. Vocês têm essa palavra no coração, vocês botam entre a testa de vocês. Por isso que os judeus, eles pegavam muitas coisas pelo lado literal. Aí eles botavam assim, gostavam de usar um negocinho assim, né? Porque eles usavam isso de forma literal. Eu tive aqui, só abrindo um parênteses, por isso que Paulo diz, a letra mata, o espírito vivifica, né? Porque eles só levavam as coisas de forma literal e pouco entendia, parece que por interpretação. E eu achei uma coisa interessante, que quando os meninos de Israel vão estudar, escrever as primeiras coisas da Bíblia, né? Eu vi uma pessoa explicando isso, quando eles vão escrever, eles fazem assim, eles botam aqui um pote de mel e botam aqui um caderno branco. Quando eles escrevem a primeira letra, ele bota o dedo no mel e bota na letra e passa na língua para dizer que a palavra é doce como mel. Então eles usam muito isso literalmente, mas que há um significado, porque o salmo diz, a tua palavra é doce como mel. Só um parênteses que eu abri, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Chegou uma pergunta aqui do Diácono Bruno. Ele pergunta o seguinte, evangelista Genildo. A igreja ouvirá a trombeta tocar? Bom, tem base bíblica para essa pergunta? Eu já vi muita gente dizer que irmão Genildo, que é só uma, como é que se diz? Simbologia? Uma simbologia, né? Ou não? Bom, vamos lá. Nem tudo a gente pode afirmar, porque a gente não é o dono da verdade. Mas, quando a gente precisa entender que Deus tem as suas formas de trabalhar. A gente não pode questionar. Deus faz o que Ele quer. Deus poderia salvar o homem sem mandar o filho dele? Poderia. É ilimitado e há muitas coisas também. Naquele grande dia a gente vai ter muitas surpresas, né? Certo, verdade. Mas eu vou ver se eu consigo responder aí ao irmão Bruno. Né? Eu acredito
que sim. E o que me faz entender? O histórico me faz entender isso. Por exemplo, quando Deus chama Israel, o que é que Deus manda construir? Manda construir 2 trombetas de prata. E aquele toque tinha finalidade. Um toque era para uma reunião entre os príncipes. 2 toques, um exemplo, era para o acampamento ir embora. Tantos toques, diz bem direitinho, está escrito lá no capítulo de número 10 de Números. Eu chego já lá no que o irmão Bruno quer provar aqui ele no negócio, né? Números, capítulo 10. Capítulo número 10. Vocês que estiverem em casa, acompanhem. Sim, acompanhem. Capítulo 10, verso 1. Olha o que disse o Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faz 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, né, e te serão para a convocação da congregação e para a partida do arraial. Então, há um entender que a trombeta, quando tocar, só vai ouvir primeiro os que morreram em Cristo, depois os crentes que estiverem vivos. Então, para nós não termos muita dúvida, se você quiser ler aqui no capítulo 14... Ou seja, essa referência pode ser que já aponte justamente para essa trombeta de Deus, que é um alerta para a igreja, né? Isso. Eu quero mais além. Só um pouquinho aqui. No capítulo 24, se os irmãos quiserem ler aí, versículo de muito... versículo de número 31, diz assim. Versículo de número 29. E logo depois da aflição daqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Bom, isso aqui pode ser até meteoro, certo? Vamos lá. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E eles enviarão os seus anjos, olha, presta atenção, os seus anjos com clamor de trombeta. Isso aqui está se referindo que ele já vem com a igreja. Isso aqui, nessa situação, é chamada a segunda etapa da sua segunda vinda. Isso é pós-tribulação, que ele vem para salvar Israel e os que durante o período ficaram a favor de Israel. A gente não vai se aprofundar muito para não tomar muito tempo. A gente vai escutar a trombeta, né? E nesse contexto nós já vem com Jesus. Esses aqui vai haver, os anjos vai recolher aqueles do período da grande tribulação que firmaram a sua fé em Cristo. A igreja vem com Jesus nesse contexto aqui. Observe que tem um toque de trombeta. Da mesma forma... Mas a igreja já vai estar com Jesus. Já vem. Nessa ocasião, ela vem com Jesus, porque ela primeiro vai ser arrebatada. Para nós que acreditamos que somos pré-tribulacionistas. Então, Paulo diz no capítulo 4, e o verso 13 a seguir também, que a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, né? Quer dizer, desde o Antigo Testamento que Deus usa a trombeta para convocar o povo. O arrebatamento é uma convocação dos salvos no céu. Agora, só ouvirá quem? Só ouvirá os salvos. Por isso que diz assim, bem-aventurados que fazerem parte da primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento, no toque da trombeta. E o que nós entendemos dentro do encaminhamento, que alguém vai ter que ouvir alguma coisa para se acordar. Quando Jesus disse que virá como um ladrão, né, ele pede para a gente ficar pronto, ele dá até o exemplo do pai de família, que soubesse se o ladrão viria roubar a sua casa, ele fecharia e ficava ali pastorando, né, vigiando. Assim ele também diz para que nós fiquem alerta, vigiando, confiando, orando, porque o dia adivinha, ele virá como um ladrão. Para quem? Para aqueles que não estão esperando, que eu ainda não reconheceu,
está como um jeito de Noé, casando, se dando um casamento, comendo, bebendo. Bom, quando o senhor fala sobre as parábolas, o que é uma parábola? A parábola, ela pode ser uma alegoria ou uma analogia. Existe uma diferença entre alegoria e analogia. Uma alegoria é uma parábola contada, né, onde não é citado o nome de pessoas, que quer frisar um certo tema, um certo acontecimento. Né? A analogia, a parábola analógica, é quando tira de um acontecimento, né, de algo que aconteceu, para trazer como exemplo para aqueles que escutam, que creem, e por aí vai. Né? Então, veja só, parábolas são alegoria. Ela não deve ser tomada de forma literária. A gente precisa entender o que é que a parábola está querendo passar. E eu gosto de citar como exemplo muito claro a parábola das 10 virgens. Se você for estudar a parábola das 10 virgens literalmente e não entender que o foco da parábola é estar preparado, é que nem essa do ladrão, é estar preparado, certo? Então, veja só vai puxar as mulheres, porque é 10 virgens, não tem nenhum virgem a não ser o noivo. Não fala sobre o homem, né? Até porque as 10 virgens não são as convidadas, né? Que Cristo usou isso na cultura judaica, que era quem elas levavam as lamparinas para guiar o noivo. Então, veja só, o foco da parábola é mostrar a necessidade de estarmos preparados. Da mesma forma, né? A do ladrão. Se nós soubéssemos que hora viria o ladrão, eu não vou vigiar, porque eu sei que hora ele vem. Ele vem amanhã de 10 horas. De 10 horas eu vou esperar ele. Né? Então, eu não sei a qualquer momento. Aí, Cristo, você não sabe a qualquer momento o ladrão adminar a casa. Então, o dono da casa tem que ficar esperto. Jesus se referiu disso da sua volta. Nós não sabemos a hora, nem o dia, e precisamos estar em dia com ele, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos consultar nosso diretor, Tiago, para ver se é possível um segundo bloco, como é que está o tempo. É possível chamar aí o segundo bloco aí, Tiagão? Vamos chamar o segundo bloco. Vamos tomar uma água, tomar um cafezinho. Vamos descansar mais um pouquinho, Genilda, ele vai dar uma descansada. E você não pare de ficar ligadinho. Voltamos já. Mais um podcast, Viver para Cristo.
Voltamos de novo no podcast Viver para Cristo. Irmão Medeiros, tem muita gente conosco aí. Quero que o senhor mande um alô aí para aquelas pessoas que estão conosco. É isso aí, Tiagão. Estamos no nosso podcast aqui pela Semear TV, aqui direto do Alto Rodrigo. E hoje, com um convidado muito especial, evangelista Genildo. E tem muita gente interagindo aqui. Quero mandar um abração aí, Wesley Miranda, ele está dando a paz do Senhor aqui, Jorge Brito, Josimar Ferreira, os ministros do Evangelho aí tá ligadinho aí, viu? Francisco Lucas, Ítalo Bruno, Alimpociana, vamos ver mais, Marali Soares, glória a Deus, adoradora da casa do Senhor, Elissandra, Chagas Francisco, irmão Chagas, grande abraço, Eleni Cristina, Deus abençoe e guarde cada um de vocês, obrigado pela interação. Ainda está em tempo ainda, a gente voltou com o segundo bloco, dá tempo ainda você fazer uma pergunta aí para tirar sua dúvida ao evangelista Genildo, que com muita alegria nos atendeu o convite, né, através de Tiago, para estar aqui, passando conhecimento para a Igreja do Senhor, para aqueles também, amigo internauta, que ainda não serve a Deus, mas que tem no consciente que realmente a palavra de Deus é uma palavra viva, eficaz e que tudo irá de acontecer, e é muito importante que você fique ligadinho para que essa palavra entre no seu coração e você se volte para Jesus o mais rápido possível. Tiagão, glória a Deus. Mais alguma pergunta aí para o evangelista Genildo? Agora, estamos aqui com uma pergunta. Irmão Genildo, quem são as 3 testemunhas? As 2 testemunhas, que diga. No livro de Apocalipse. Bom, as 2 testemunhas estão no capítulo 11 de Apocalipse. Registrado no capítulo 11 do Apocalipse. Essas 2 testemunhas, até hoje, ele é um segredo, né? Há especulações, mas não confirmadas de forma nítida. Essas 2 testemunhas, elas têm característica, uma de Elias, outra de Moisés. Alguns acreditam que Elias, outro é Moisés. Outros acreditam que Elias e Enoque, porque nenhum dos 2 morreram. E outros acreditam que são 2 homens com as mesmas qualidades e poderes de Elias e Moisés, né? Porque a gente conhece a história de Moisés, que tornou água em sangue, como fez cair fogo do céu foi Elias, aquele negócio todo, nós conhecemos. Então, mas ninguém sabe de certo, né? Elias e Moisés, pode ser? Pode. Bom, a gente não pode dizer que não. Ele estava lá no monte. E Deus o trouxe, né? Os trouxe lá no monte da transfiguração, né? Enoque, não sei se posso ter. A questão não é porque ele não morreu. Porque eu até disse que a questão que muitas vezes quando a gente falta argumento bíblico, a gente começa a criar panos de fundo. Então as pessoas muitas vezes assim, não, né? Retornando um pouco aqui. Por que os crentes têm que sofrer hoje? É melhor do que os outros, né? Eu estou aqui retornando aqui aquela questão, só para estar um exemplo. Aí eu pergunto, e nós somos melhor do que Jesus? Porque Jesus morreu, e tem crente que nem vai morrer. Você não achou na Bíblia isso? Vai subir sem Paulo morrer. disse, nem todos morreremos, mas seremos transformados. Nem todo crente vai provar a morte, certo? Isso aí não é, então não é pano de fundo. Não é porque Enoque não morreu e foi trasladado, como foi Elias, né? E que ele não, mas não sabemos de certo quem é a testemunha. Há essas 3 tipos de... Sabemos que é 2 testemunhas que têm esse poder dado por Deus de forma miraculosa, que eles só vão morrer realmente no dia que Deus permitir. Vou aceitar aquele irmão. Mas eles vão ter poder que nem todo mundo tem condição de tocar. Descarta a possibilidade de essas testemunhas ser anjo, né? Sim, descarta, né? A gente não temos... A Bíblia não diz, né, quem é. Não diz quem é. Diz que eles terão esses poderes, como Elias teve, como Moisés teve, né? Dado por Deus, é evidente. Mas não sabemos de certo quem são essas testemunhas, né? Não tem muito conhecimento sobre isso. Ninguém dá dizer, vai ser eles, não.
a suposições. Muito bem, tá aí. Mais uma resposta do evangelista Genildo. Mais alguma pergunta, Tiagão? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui do amigo internauta. Deixa ver. Italo Bruno, ele está agradecendo aqui, né, pela resposta. Ele diz também, acredita também nesse conceito aqui de a igreja ouvir a trombeta, o toque da trombeta, né? Ele está afirmando aqui também que acredita. Mais alguma pergunta, Tiago? Uma perguntinha. Mais uma pergunta para o nosso irmão Genildo. Quem são os 144 mil na grande tribulação? Bom, os 144 mil, inclusive estou aberto aqui em cima, né? Que é o Glória a Deus, né? Apocalipse capítulo 7 fala, os 144 mil, e esses são assinalados, esses têm um sinal de Deus. Né? Um sinal de Deus. Né? Só ratificando, não é improvável que as pessoas que vão seguir o anticristo tenham o seu sinal. Só não vamos pensar que é mais um chip, vamos tirar isso da nossa cabeça que não é. Né? Porque muita gente estava assustada aí, né? Essas 144 mil também demonstra ter sinal. Sinais na sua testa. Veja só. Né? E Deus escolheu para si 144 mil, que são 12 mil de cada tribo. 12 mil das tribos de Israel, que serão separados também para testemunhar de Deus. E aí a gente começa a ver uma coisa interessante. Que amor é esse, né? E que amor é esse de Deus pela humanidade? Tem 144 mil, tem um anjo que vai pregar o Evangelho Eterno, que está com o Evangelho Eterno na mão, que está com o Evangelho Eterno na mão, tem essas duas testemunhas, tem os que vão se convertendo, né, durante o período da grande tribulação, que nem a gente leu aqui, e por aí vai, né? Então, essas 144 mil, dito aqui de forma literária, são 12 mil de cada tribo de Israel, que corresponde 12, né? Que são 12, os 12 filhos, né? Ou parentes, né? E são 12 mil, certo? Então, irmão Medeiro, meu irmão Tiago, eu quero só reler aqui um versículo que eu não consegui reler, foi sobre os mártires. Esses mártires aqui, do capítulo 7, que eu quero retornar aqui, que eu fiquei perdido procurando o versículo aqui, e o versículo 9, que João viu, o capítulo 7, o versículo 9, que João viu esses mártires, porque não podemos negar que muitos crentes, até Jesus voltar, ainda vai morrer, viu? Pode ser que seja até aqui no Brasil. Em alguns países já tem. Existe até aí dentro da nossa geografia missionária, não sei se vocês sabem, existe, dentro da geografia missionária cristã, existe uns países de difícil acesso ao Evangelho, que esses que são chamados uma janela 10/40, vocês já ouviram falar. O Evangelho lá para entrar lá só a mão de Deus. Né? Então, irmãos, muitos de nós vai ser morto, está sendo morto, vai ser morto pelo Evangelho. Né? Esses mártires, João aqui Cristo faz questão de mostrar ele. Né? Aí João pergunta, quem são esses? Aí o anjo disse, esses aí foram os que vieram da grande tribulação. Mas não está dizendo que eles estavam na tribulação. Há uma coisa interessante. Se você for ler Apocalipse 3 e 10, você vai encontrar uma coisa interessante. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei nos dias da tentação, que há de vir, né, para tentar, né, toda a terra. Veja só, Apocalipse 3 e 10. 3 e 10 diz assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ô, glória. Diz assim, ó. Mas não, meu Deus. Voou. A bichinha é velha, irmão. É 26 anos de história aqui, viu? 3 e 10. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Porque tá velhinho, irmão. Mas disse, como guardaste a palavra da minha... Eu te guardei da hora. Presta atenção. Não é na hora da tentação. Não é na hora
da tribulação, não. É da hora. Há uma diferença que dá com a na. Ou seja, da hora é antes que a hora chegue, eu te livro. Na hora é no momento que está acontecendo. Então, Jesus promete, escrevendo aqui para a igreja, uma das igrejas da Ásia Menor, ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora. Antes, quando for chegar a hora, eu tiro vocês daí. Isaías escrevendo, ou Isaías falando no capítulo, ou Deus falando com Isaías no capítulo de número 26. Glória a Deus, do número 26. Vocês têm obedecido a minha palavra, né? Aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu protegerei no tempo da aflição, que é a mesma coisa, não é na aflição, é da aflição. Quando o tempo vier, eu livro vocês. Isso. Aí Deus falando com Isaías, olha o que é que Deus diz no capítulo 26, verso 20, diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde por um momento até que passe a ira. Quando a ira de Deus estiver sobre a terra, a igreja não estará aqui. É fato. Não é que eu não queira sofrer, até porque eu não quero sofrer. A verdade é essa. Mas é porque a igreja estará guardada. A igreja precisa ser consciente. Nós não estamos debaixo da ira de Deus. A igreja não estará debaixo da ira de Deus. Na realidade, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, a verdadeira igreja, ela já passa os seus conflitos. Porque quando nós se negamos para o nosso próprio eu, nós já sentimos conflitos entre nós mesmos. Primeiro, nós temos que nos vencer. Segundo, temos que vencer o sistema do mundo, temos que vencer o diabo. Então, a igreja, o verdadeiro cristão, ele já passa por tribulação, né? Agora, mas Renildo, a perseguição, porque a igreja é primitiva, gente, a gente vai repetir de novo. A igreja vive sendo perseguida. A gente tem que guardar isso. A igreja não é só no Brasil. Guarde isso, que isso é importante. A igreja não existe só no Brasil. Vou repetir de novo. Nós temos mais de 360 milhões de irmãos aí sendo perseguidos, sendo presos, outros já até mortos. Tem canto aí que crê que não pode nem ler a Bíblia, né? E por aí vai. E não se admite se chegar no Brasil também. Mas a igreja já está sendo perseguida. Certo? Evangelho Genildo, só para a gente, o versículo que você aqui falou aqui, Apocalipse 3,10: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, isso, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Isso. Aí o 11: venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pronto, né? Glória a Deus. A igreja tem que guardar a palavra para que nós sejamos livrados da ira de Deus. A ira de Deus que há de vir sobre a terra. E a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair na mão do Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, Jesus. Mais uma pergunta aí, Tiago? Mais uma pergunta aqui. A pergunta que vem do nosso internauta, que ele já tem aqui, a gente também estava aqui, ele também fez aqui. Qual é o papel de Israel no fim dos tempos? Bom, muito importante. Para nós que acreditamos, dentro do contexto histórico das promessas de Deus para Israel, feita a Abraão, que o tempo dos patriarcas é chamado dispensação patriarcais, né? Então, ali, naquela dispensação, Deus escolhe um homem, para daquele homem escolher uma nação. Então, Israel, a gente vai conseguindo ver toda a história de Israel até o fim, né? Então, Israel vem participando dos planos de Deus, mesmo diante das suas rebeldias, das suas truculências, mas Deus vem tratando com Israel. Deus vem tratando, né? Até chegar o dia absoluto de Deus salvar, que vai salvar eles justamente da perseguição do anticristo, que é a batalha final, o combate final,
na grande tribulação, quando Jesus desce lá no Monte das Oliveiras, conforme registrado no capítulo 14, parece que verso 9 de Zacarias, ele desce lá para salvar Israel, porque Israel fez um pacto com o anticristo e acabou quebrando esse pacto, toda aquela história. Então, Israel é o relógio de Deus. Entendemos que Israel é o relógio de Deus. Então, quando Jesus disse assim, olhai para a figueira, Jesus usa essa palavra figurativa, que eles deveriam olhar para o progresso de Israel, pela a vida de Israel. É um país próspero. Israel é um país próspero, né? A figueira, ou seja, o povo que vivia espalhado estão se juntando, Israel está se juntando. Israel consegue, né? Deus dá vitória a Israel em uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, não sei se você já ouviu falar, a Guerra dos 6 Dias, onde Israel vence com 150 mil soldados, eles conseguem vencer 600 mil soldados, com armas muito mais potentes do que a deles, e ali Deus trabalhou e vem livrando Israel. Israel se torna uma nação indestrutível. Essa é a palavra correta. Indestrutível, porque o que protege Israel é o guarda que não dorme. Né? Verdade, essa é a realidade. É Né? Então, Israel é o relógio de Deus. A igreja precisa estar olhando para Israel. Israel, evidentemente, dentro do histórico, ainda vai aprontar com Deus. Isso é fato, nós sabemos disso. Né? Israel vai aprontar, vai fazer um pacto com o anticristo. Eles já estão planejando aí em fazer o terceiro templo, né? Os acionistas, toda aquela coisa, já tem uma nuvem. É um bocado de que eles querem voltar a sacrificar a Jeová. Mas no período da grande tribulação, eles vão fazer um pacto aí com o anticristo. Não sei se é pensando se ele é o Cristo, não sei. Eles estão tentando fazer um pacto aí com os inimigos aí. Então é uma coisa, irmão, muito interessante. E que Israel é o foco de Deus. Eu gosto de dizer que Deus tem 4 exércitos. Deus tem 4 exércitos. Os anjos, a natureza, Israel e a igreja. Você falou no anticristo aí, e, Tiago, não tem como não ficar lembrando da palavra de Deus, né? Quando Jesus disse que a gente vigiasse, porque se fosse até nós enganaria. Então, o anticristo, que vai se dominar como um Deus, né? Vem... Ela mesmo diz que tem falsos profetas. Né? Exato. Então, alguns, ali em Israel, quando você fala, e muitos da humanidade vai adorá-lo, né, Genildo? Sim, sim. Há uma coisa interessante. O que é que a gente tem que entender? O nosso país, dos 2 a 3 anos para cá, a gente sabe que até hoje vive um conflito político no nosso país. Isso. A gente sabe disso. E a gente sabe que por detrás disso tem o dedo do diabo. Isso é fato. Né? Isso é fato. Há até discussões entre nós, evangélicos, a gente não vai ser hipócrita, sobre essas coisas. Né? Porque cada um tem a sua visão. Mas a igreja verdadeira, ela tem uma visão do céu. Essa é a realidade. O que é que acontece? O anticristo, observe que ele a sua forma, ele tem aquele jeitinho de carneiro, mas na verdade ele é um leão. Né? O anticristo, o Daniel fala dele que ele é tão sábio aos olhos humanos que ele vai conseguir enganar as pessoas. E como é que as pessoas conseguem nos enganar? É gritando nós. Como é que as pessoas conseguem nos enganar? É prometendo coisas piores a nós? Não. Eu queria que alguém me respondesse, não é? Não. Ninguém vai prometer o pior para me agradar. Só promete as coisas boas. Será paz e segurança. Então virá repentina destruição. Há um provérbio popular muito interessante. Raposa não espanta a galinha. Põe milho. Não é? Então, É verdade. a gente muitas vezes, o que é que se usa para o que é que o anticristo vai usar para implantar o seu sistema? Ele vai usar o sentimento. É isso que ele vai usar. Você é um coitado, você
tem, né, que comer bem, você tem que se vestir bem, você aquela coisa toda. Tudo isso com o intuito de implantar o seu sistema. Quando ele vê que ganhou terreno, né, a gente sabe que ele não vai conquistar todo mundo. Né? Muita gente vai começar a refugar. Isso é fato. Mas ele já tem o poder em mão, ele tem 10 nações superpoderosas, provavelmente, que estará sobre a sua mão. A massa, em maioria, ao seu favor, tornou-se adorador, aquele negócio todo. E tudo que o anticristo vai dizer, a massa vai apoiar. Né? Então, é importante nós sabermos isso. O que é? Qual é o... Eu sempre me preocupo, irmão Medeiros, mas irmão Tiago, o que é que está por trás da intenção do cara? Quais as nossas intenções? Jesus falou muito disso, a gente passa por cima disso. Eu gosto sempre de estar isso como exemplo. Jesus disse, chamou a atenção dos sacerdotes da lei mosaica, disse assim, você está pensando que eu sei a astúcia de vocês, não? Se Jesus falasse na nossa língua, né, o nosso idioma pobre, né, digamos assim, o meu que sou pobre, né? Aí Jesus disse, você está pensando que eu não sei qual é a intenção de vocês, não? Vocês vão para a casa das pobres, da viúva, faz umas orações bonitas, compridas, só para esperar eu comer. Olha a intenção. Entendeu? Eles faziam orações grandes, ora é pecado, ora é errado. Mas qual era a intenção? O perigo está o que é que está por trás da intenção. O anticristo vai enganar pessoas oferecendo muitas coisas boas. O que é que você quer? Você precisa andar bem, você precisa comer bem, você precisa viver uma vida social bem. Mas como é? Mas tem que aceitar o sistema dele. A imoralidade, a pornografia, tudo aquilo que é contra Deus. Porque nós temos que entender o que é o propósito do anticristo. Ele tem um propósito, ele vem para ser contra Deus mesmo. Ele não vem assim, feito um doido. Eu acho que eu não estou contra Deus, não. Ele vem consciente. O propósito do anticristo é de consciência, é de criticar Deus e separar as pessoas de Deus. E tudo que for de Deus, é se levantar contra. Isso é se denominar como um Deus, né? Querendo roubar a adoração, como sempre fez o homem da perdição, Satanás, o diabo, né? Isso. Com certeza vai Ele vai levantar até uma estátua, né? Uma imagem, conforme fala. Vai fazer essa estátua, sobre a estátua eu não tenho muito conhecimento, né? Vai fazer a estátua falar. Claro que isso aí tem toda uma tecnologia, eu não entendo muito. Mas as pessoas vão adorar a besta, né? Vão receber o sinal, ou seja, um sistema vai entrar na sua mente, no seu coração. As suas ações vai ser tudo a favor da besta. Ou seja, esse é o carimbo, né, principal. Né? Porque o chip, eu posso usar um chip e posso enganar a besta. Aí direi o sistema do anticristo, que não há mais dor, que... Não, vai. Agora todo mundo vai ser uma terra toda contradiz a palavra de Deus, né? Que Jesus disse sobre as aflições. Né? Agora todo mundo vai tomar café todo dia, vai almoçar, vai jantar. E vai ter mais fome, não vai ter mais nada, né? Agora você entender aqui o que, sabe? Aquelas coisas. E o que é Deus? Agora, vai chegar uma hora, e quando os que não forem aceitando, aí ele vai começar a impor o quê? Ditadura. Ele vai ditar. É igual a China, se você não adorar, aqui se você não aceitar o sistema, você não compra, você não vende, você não come. E se você insistir, vai perseguir sua família. Ao ponto de chegar ao derramamento de sangue. E por aí vai. A gente já tem, né? Na China também é desse jeito. Isso. Que os evangélicos lá não podem pregar a palavra de Deus, senão vai morrer. Verdade. A China é desse jeito. E há uma coisa interessante, só abrindo aqui um parênteses, uma coisa interessante. Eu tô passando o sono já. Há uma coisa interessante que a gente precisa entender. O que a gente tem no capítulo 25 de Mateus, quando tem ali aquele julgamento das nações, né, que o Senhor separará o bode das ovelhas, quando Jesus descer lá no Monte das Oliveiras, agora será o julgamento das nações. Quem vai ser julgado? Quando Jesus disse, tu tivesse fome, Jesus está falando que durante o período da grande tribulação, quando Israel rompeu o pacto com o anticristo, que o anticristo vai
se colocar para guerrear contra Israel. As nações que forem a favor de Israel serão bem-vindos. Eu não sei se o Brasil vai estar nesse meio, não. Porque esse julgamento vai ser feito com os representantes de cada país. Eu não sei se o Brasil, no momento que nós estamos vivendo, o Brasil não é bem-aventurado. Né? E aí, não adianta a gente querer, nós como cristãos, querer colocar nossas ideias. Aqui o que vai prevalecer é o que a Bíblia diz. Não é o que eu digo, não é o que eu penso. Então Jesus diz, vinde bendito do meu Pai. Possui por herança um reino, quer dizer, o milênio, que as nações que foram a favor de Israel gozarão. As nações que foram contra Israel serão destruídas pelo próprio Deus, juntamente com o anticristo. Aqui onde você estava mencionando, nobre Genildo, capítulo 25 de Mateus, né? Uhum. A partir do 33 diz assim, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso. Muito importante isso aí, né? Vamos, Tiagão, vamos consultar nosso diretor. Não sei se a gente ainda tem tempo, acredito que... Está à vontade? Então vamos embora. Ainda dá tempo ainda para mais uma pergunta, nosso diretor. Tiagão, para concluir a última pergunta aí, para a gente daqui a pouco já encerrar mais esse podcast, faça aí aquela última pergunta aí para o nosso evangelista aqui, que tem trago aqui conhecimentos ricos com base na palavra de Deus, é como ele falou, né? Não é o homem pensar ou achar o conceito humano, mas sim a palavra de Deus que é eficaz, que é viva, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Ela que prevalece sempre, e por isso que a gente está pautado aqui sempre nos textos bíblicos, né? Tiagão, a última pergunta aí, o tempo já é passado. A pergunta que eu faço é bem simples, gostaria também de saber, como todos os ouvintes também gostam de saber, eu queria que você pudesse um resumo, o que o João viu. Bom, antes de eu entrar na sua pergunta, eu quero aqui só esclarecer uma coisa muito importante. A gente precisa entender o seguinte, Jesus não quer ver ninguém morrendo de fome. Agora ele quer saber como é que essa comida é adquirida. Verdade. Jesus não quer que ninguém ande nu. Mas ele quer saber como foi que você adquiriu essa roupa. Certo? É assim que as pessoas muitas vezes, para sensibilizar a gente, não, mas o Jesus não quer ninguém morrendo de fome. Bom, então, isso é fato. Depois eu respondo a você. Isso é fato, irmão Medeiros. Agora, há uma coisa interessante. O próprio Jesus rejeitou comida estando com fome. Quando o diabo disse, se tu és o filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E ele não quis, preferiu ficar com fome. Essa é a questão que as pessoas não querem aceitar. A questão é essa. O anticristo vai oferecer. Ele não quer saber... Ele vai oferecer a comida para que o povo aceite o seu sistema. E aqueles que perderem sua vida por amor a Cristo, Cristo foi bem claro, isso, que dará a outra, né? A vida eterna, né? Isso. Esse é o problema. Agora, resumindo aí a sua pergunta sobre, né, o livro de Apocalipse, o que envolve? O que Deus revelou a João foi o futuro da igreja, o futuro de Israel e o futuro sem Deus. Essa é a realidade. O futuro da igreja é viver com Cristo eternamente, como também o Israel vai viver com Cristo, né? Vai fazer parte. E o futuro da humanidade sem Deus é a perdição eterna. Registrado no capítulo número 20, verso 11 do Apocalipse, sobre o juízo final. O juízo final, ele será pior do que a grande tribulação. Né? O dia do juízo final será um dia de acerto de contas seríssimo. Na realidade,
ninguém terá a salvação no dia do juízo final. Apenas receberá a sentença. Há quem especule o juízo final, eu não vou dizer que sim nem que não. Mas alguns dizem que não se sabe quantos anos durará o juízo final. Até que um por um seja julgado. Preste atenção. Todos vão ser julgados, né? Menos a igreja. A igreja não estará participando do juízo. A igreja estará com o juízo, mas não participará do juízo. Eles que ficarem. Isso. O juízo final é um dia de vergonha. Por isso que Jesus, interessante que Jesus disse assim: uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Olha que coisa. Para a vergonha eterna ou condenação eterna, vergonha. Alguns acreditam que a vida do pecador vai ser explícita no dia do juízo final. Porque às vezes a gente se enganamos com a aparência, né? Então vai ser... É para envergonhar. Para as pessoas que não aceitam agora, que não acreditam agora, que não entendem agora, que não querem agora, eles vão entender o que é o preço o que é o preço do pecado e de um pecador sem Jesus. Certo? Então, o Apocalipse traz a revelação final do fim do mundo. Inclusive, esse livro ele não é muito aceito pela Igreja Católica, porque não vê Deus daquele jeito, né? Deus, aquele Deus tão... Mas a questão não é Deus que seja perverso. A Bíblia mesmo diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor, né? As pessoas estão por fora, né? Chama aí a prestação de conta naquele grande dia, né? O que o homem semear, ele há de colher, né? Aqui sim. Ou na vida eterna, né? Sim, é fato. É isso. João, o que João viu no Apocalipse, o que foi o futuro, né? E é uma coisa interessante que Jesus disse: escreve o que viu, né? O que é, o que era e o que há de vir, né? O que viu, ele viu o próprio Cristo. Ele disse: eu vi ele com os olhos como chama de fogo, né? Seus pés como latão reluzente, seus cabelos brancos como a neve, que isso é o símbolo da eternidade, e por aí vai, não é porque ele seja velhinho não, né? Isso é o símbolo da eternidade. E aí a chama como os olhos de fogo é a sua onipresença, que consegue estar em todo lugar, né? E por aí vai. E o latão de reluzente, as suas vestes brancas é a justiça, e por aí vai. Então, João viu, né, e o que ele ia dizer à igreja e as coisas que havia de vir, que eram as coisas futuras. Então, é muito bom que a gente esteja em Jesus, para que quando Deus olhar para nós, veja Cristo em nós. Louvado seja Deus. Está aí a última pergunta. A gente já vai deixar as considerações finais. Nessas considerações finais, antes de passar para as considerações finais do nosso apresentador Tiago, eu queria que o nosso evangelista Genildo, depois de uma palavra tão poderosa, de um alerta, de uma advertência à igreja, aqueles que ainda não faz parte do corpo de Cristo, que ainda não reconheceu como Salvador, que não segue ao Senhor como cristão, evangelista, o que dizer para essas pessoas, para a igreja que está caminhando para essa promessa, esse recebimento de promessa da vida eterna, e também o que dizer para aqueles que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, com base lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? E quem não crê de nenhuma forma, diz a palavra de Deus, que será condenado por não crer no unigênito de Deus. Eu queria que você trouxesse aí um apelo aí para os ouvintes. Primeiro, eu sou fã desse versículo, João 3,16, em quase todas as mensagens, porque ele Deus tem abrido um leque de entendimento para mim sobre esse versículo. Eu não estou me julgando, eu estou dizendo o Deus tem me mostrado nesse versículo, João 3,16. Uma coisa importante que você falou já para as conclusões finais aí, meu sinoplasta, falta muita coisa aí? 4 minutos, pronto. 3 minutos, pronto. Irmão Medeiro e ouvintes, juntamente com o irmão Tiago aqui, o que acontece? Você falou muito importante, igreja. Há uma confusão de linguagem
no meio de nós evangélicos. E se você for estudar a Bíblia nos mostra com mais clareza. Nós que somos cristãos, nós vamos fazer parte da igreja. E essa igreja que o nosso português aceita como se fosse aquele local, que na realidade está errado. Igreja, ela é formada por pessoas. Tem crentes que dizem assim, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Não tem isso na Bíblia que você é a igreja. Você é um templo. Paulo diz que vós sois o templo do Espírito Santo e morada do Espírito Santo. Vós sois o templo, não é a igreja. Igreja é uma comunidade formada de membros. Agora você é um membro da igreja. É outro assunto. Por exemplo, eu vou para a igreja. Muitas pessoas vai se referindo ao templo, mas na realidade ali não é a igreja, é o templo. A igreja é o povo. Certo? Agora, o templo é o local. Como o seu corpo pode ser o templo, não a igreja. A gente se torna membro. Paulo escreve isso da unidade, parece que é no capítulo 11, no capítulo 12 de 1 Coríntios, da unidade da igreja. A igreja é um corpo formado de membros. E se o membro estiver fora do corpo, ele não tem vida. Eu nunca achei um braço andando só. Nunca vi uma perna andando só. Você já viu, senhor? Já viu? Nobre Genildo, o tempo já está esgotando aqui. A gente vai concluir em outra oportunidade, que nós temos um tempo aí. Amados ouvintes da CMA TV, a gente vai ficando por aqui. Tiagão, as últimas considerações finais, rapidão, a gente só tem um minuto. Agradecer ao evangelista Genildo, nosso diretor, todos os ouvintes que esteve conosco aí. Deus abençoe a todos. Tiagão, rapidinho aí, que o tempo já está programado aqui. Está meio avoado, né? Eu quero agradecer também o irmão Genildo, e nosso irmão Medeiros, e nosso irmão diretor, nosso irmão Iranildo. E a todos os ouvintes que participou dessa live, desse podcast, Viver para Cristo. Um forte abraço. Continue acompanhando a gente, em nome de Jesus. Evangelista Genildo, rapidinho. Quero agradecer a todos aqui pela confiança, pela consideração, e peço desculpa porque às vezes a gente fica um pouco nervoso e sabe que a coisa não é fácil. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Deus abençoe e te guarde aí. Tenha uma boa noite. Vamos ficando por aqui com mais um podcast na CMA TV, aqui direto do Alto Rodrigues. Valeu, obrigado.